Sejam bem-vindos ao Tempo de Deus, tempo para contemplar a palavra do Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus les abençoe e les conceda graça e paz no seu coração. Novamente chegamos ao final de outra semana e somos convidados a avaliar a nossa caminhada, a nossa experiência de fé e de entrega nas mãos do Senhor. E hoje eu quero propor para vocês que façamos uma avaliação da nossa vida eclesial, do nosso compromisso e responsabilidade com a construção da nossa igreja. O Papa Francisco, quando iniciou seu ministério, nos convidou a renovar nossa vida de fé, a atualizar nossa vida com a realidade do Evangelho. Aos pastores, convidou-nos a sair dessa atitude de arrogância apostólica e ter a coragem de abrir a igreja para acolher a todos aqueles que chegassem a ela. Nos convidou também a ter cheiro de ovelhas, a saber estar entre o povo e com o povo. E a toda a igreja convidou a ser uma igreja em saída. E eu gostaria de perguntar a vocês: temos feito a tarefa? Temos realizado o desafio que o Papa Francisco nos deixou? Escutemos as palavras do Evangelho e pensemos a partir de ali como temos vivido a experiência de ser uma igreja que se abre para anunciar o Evangelho. Capítulo 23, versículo 1 a 12 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles vos dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Eu confesso para vocês que cada vez que leio esse texto, eu me sinto questionado. Eu sinto que sou convidado a avaliar certas atitudes que não são coerentes com o Evangelho. É triste escutar e saber que essa última parte do Evangelho que acabamos de ouvir, pois eles falam e não praticam, sigue acontecendo hoje. Eu quero começar avaliando nossa vida como ministros, sacerdotes, padres, bispos, religiosos, consagrados. Pensemos quantas vezes temos anunciado um Evangelho que não somos capazes de viver. Quantas vezes temos exigido das pessoas para que vivam com autenticidade o Evangelho e nós não temos conseguido fazer. E o pior, muitas vezes temos questionado a vida das pessoas, temos julgado, temos condenado e, além do mais, temos condenado muitas pessoas com as nossas palavras e atitudes. Nossas homilias muitas vezes são condenatórias, muitas vezes não constroem. É por isso que os primeiros chamados a renovar nossa vida, a transformar nossas atitudes, somos nós os pastores, porque muitas vezes colocamos cargas que as pessoas são incapazes de levar, mas que nós mesmos, internamente, no interior, na nossa intimidade, não somos capazes de viver. Mas também, você, querida pessoa que é fiel da igreja, quantas vezes tem caído na tentação de julgar alguém, de falar mal de uma pessoa, de criticar e de condenar, exigindo dos outros atitudes que às vezes você mesmo não é capaz de viver. Hoje, me lembro de uma pessoa que às vezes dizia: eu sou assim porque os padres são assim. Não se justifique. Não faça de você atitudes que são de outros. Se os outros estão errando, isso não justifica seu erro. Aceitemos o desafio do Papa Francisco. Renovemos nossa igreja. Sejamos capazes de construir famílias consagradas. Comecemos a viver com autenticidade o Evangelho e deixemos a hipocrisia de anunciar um Evangelho que não nos pertence.
um evangelho que não vivemos, um evangelho que não temos acolhido. O desafio de hoje que eu quero deixar para todos vocês é que primeiro acolhamos o evangelho no coração, vivamos com a nossa vida e as nossas atitudes e só depois comecemos a anunciá-lo, a partilhar com outros a alegria daquilo que vivemos. Sejamos capazes de encarnar o evangelho, não só falar dele. Com essa atitude, nossa igreja será abençoada e será reconstruída pela autenticidade de um Deus que sempre se mantém coerente nas suas promessas. Eu te desafio hoje, seja uma igreja verdadeira, seja um cristão de verdade, que não fala, mas vive, e que tudo o que diz com palavras é capaz de encarná-lo com a vida. Que Deus nos conceda a graça de viver assim, para que nossa igreja possa anunciar com alegria que Cristo vive e reina em nosso coração. Amém.